Pessoal, uma das técnicas que eu mais gosto para a otimização de consultas é usar view indexadas. Então, existem vários cenários onde você consegue usar view indexadas, mesmo com a série de limitações que elas contêm, né? Então, o uso de operações de spool é uma delas. Então, normalmente o operador de spool está lá para evitar uma subquery, para proteger ter a proteção lá do Halloween Protection. Então, no caso das subqueries, que é o caso que a gente tratou dos nossos exemplos, criar uma view indexada faz uma diferença enorme. E aí, qual que é a ideia? Vamos lá. Eu criei uma tabela chamada tab rebind rewind com uma série de linhas nela. Demorou esse script para rodar aqui 3 minutos para rodar e eu criei uma tabela com tá lá os 480 mil linhas, tá? E eu vou rodar aquela mesma consulta que a gente rodou para pesquisar quais são os pedidos, né, com média de valor menor do que a média que vinha tendo até o momento da venda, né? Então, vamos só olhar o plano de execução. A gente vai ver que ele está usando aqui um table spool. Agora não estou forçando nada, não estou fingindo estatística, mentindo nada, né? E aí a gente tem a presença do que? Do operador de table spool e o sort, né? O sort aqui provavelmente por order date, vamos lá. Então, confirmando, né, o sort por order date para maximizar as operações de rewinds que ocorrerão aqui com o table spool, para minimizar a quantidade de vezes que eu vou chamar essa subquery, né, para calcular a média de uma determinada data. Se eu rodar essa consulta, ela demora aproximadamente 4 minutos ou quase 5 minutos para rodar, ok? E retorna o que precisa retornar. O custo é relativamente alto, tanto de CPU quanto de leituras de páginas, né? Esse aqui eu peguei o resultado lá do Profiler. Eu não vou rodar agora, vocês podem rodar isso, eu fiz uma série de testes, eu tenho a média mais ou menos isso que está reportado aqui. Tá? Existe uma alternativa para evitar a operação de sort warning que ocorre aqui nesse sort, né? Então, como esse sort está recebendo muita coisa, ele gera sort warning. E aí é interessante que ele está gerando sort warning aqui por causa dessa coluna column que eu criei propositalmente como, vamos lá ver, como um shard 500. Então, como está vindo muita coisa para cá, por conta desse shard 500, ele acaba não cabendo no tanto de memória que ele estimou e gera sort warning. Então, uma alternativa simples para evitar sort warning seria não leia essa coluna column. E aí, beleza, eu ia reduzir drasticamente a quantidade de espaço que eu ia precisar para armazenar essa informação no sort e ia evitar o sort warning. Isso, muito bem. Se eu desabilitar a opção de sort, ou seja, eu falar para o SQL, olha, esquece, eu não quero que gere sort warning, e aí o que eu faço? Eu desabilito a regra que gera operações de sort. E, de novo, a gente vai ver isso futuramente no próximo treinamento em mais detalhes. O que essa operação está fazendo, que regra é essa, o que é isso, com mais detalhes. Aí o que eu teria? Eu teria um plano de execução que ao invés de usar o table spool, como ele não consegue fazer o sort, para maximizar as operações de rewinds, o que ele faz? Ele usa o index spool. E aí lembrem-se que o index spool ele mantém tudo em cache. Então, de novo, apesar do SQL Server reportar o número de rewinds incorretamente, ele vai estar reaproveitando isso com bastante eficiência, né? E esse é um pouquinho melhor a consulta, né? Demora aqui 4 minutos e 30 segundos, alguns segundos melhor, né? Até por conta pelo fato de evitar a operação de sort warning, né? De escrita do sort em disco. Agora, se eu tivesse uma view indexada, e aí o interessante da view indexada é que eu não posso criar uma view indexada com o cálculo direto da média.
Então vamos lá, vou tentar criar view indexada com a média aqui para ver o que acontece. O SQL reclama aqui, ó, que você está usando uma agregação de AVG. Considere eliminar, em vez disso, substitua por sum e count big. Então, beleza, é exatamente isso que eu fiz. Eu criei aqui uma view indexada que vai me retornar a soma e a quantidade de linhas por order date, agrupando, né, por order date. Muito bem. E aí o que eu faço? Eu crio um índice nessa view. Um índice cluster único com base na coluna order date. E aí, agora se eu consultar essa view, o que eu tenho? Eu tenho lá apenas 4.161 linhas, que é exatamente o número distinto de datas que tem, né? E aí eu já tenho a soma e a quantidade. Para eu calcular a média, tá fácil, né? É só eu fazer aqui soma dividido por CNT e tá aqui a minha média, correto? Então, qual é a média de vendas até 14/3/2007? É 1.111. Beleza? Tá fácil. Aí, o interessante é, eu poderia usar tanto a view quanto a consulta original. Olha só, eu não estou selecionando os dados da view, eu estou usando a mesma consulta. Vamos ver o plano de execução? O plano de execução dessa vez, deixa eu tirar o plano de execução dessa vez está lendo o quê? Está lendo a view indexada, tá vendo? E aí só o fato de não ler as 480 mil linhas e ler apenas as linhas agregadas, né, as 4.000 e pouco, eu teria um ganho de performance bem interessante. Aqui a diferença é que essa consulta agora roda em 21 segundos, comparado aos 4 minutos, é muita diferença, né? E aí, se eu forçar o uso da view indexada, eu ainda tenho um ganho um pouco melhor. Por quê? Porque eu evito ainda alguns passos que ele estava criando quando eu estava rodando sem usar a view indexada. Tá? Alguns detalhes, eu tive que fazer aqui, esse aqui é equivalente, né? Então, a equivalente à média, é o cálculo da média. E para forçar o uso da view indexada, do índice indexado, eu tive que usar o hint no expand. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando para não expandir e acessar os objetos que a view referencia. Eu quero que ele acesse o índice da view. Então eu estou forçando o uso de um índice da view aqui nesse caso. Beleza? Então assim, fica a dica. View indexada pode te ajudar muito. Tá? Só para vocês verem, desabilitando a regra de build spool, que cria as operações de spool, o SQL geraria o seguinte plano, que faz o quê? Para cada linha que bater aqui, ele vai executar a subquery, então são 480 mil execuções da subquery, todas elas calculando a média, blá blá blá, tudo de novo, né, as médias. Essa consulta aqui demorou 7 horas e 24 minutos para rodar. Então, assim, spool está lá para ajudar e para ajudar muito. Né? A gente está falando de 7 horas contra 5 minutos. Contra 19 segundos com a view indexada. Beleza, pessoal? Então, assim, queria só deixar essa dica aí com vocês, que view indexada é bem interessante. Tá legal? Aqui eu coloquei no Profiler quanto que ele leu de páginas. Ele leu tudo isso aqui de páginas. Se eu dividir vezes 8, que é o tamanho de cada página, e depois por 1024, de 24 e 1024 de novo, eu tenho 2,89 terabytes de dados lidos. É um absurdo, né? Por isso que demorou 7 horas. Muito bem, vamos lá à próxima demonstração.